Doença mão-pé-boca ou síndrome mão-pé-boca. O que é isso, doutora Kelly? Me ajuda! Gente, uma doença tão comum que pode aí ser o terror nas escolas e a criançada toda pegar. Eu vou explicar tudo sobre ela aqui nesse vídeo, então fica até o final. Doença mão-pé-boca. Afinal, o que é isso? Gente, a doença mão-pé-boca nada mais é do que uma doença viral, benigna e autolimitada. E o que significa isso? É uma doença causada por um vírus, mais comum é o vírus Coxsackie, mas também pode ser causada por um ecovírus ou enterovírus. E é uma doença que vai ser benigna, ou seja, ela normalmente não dá grandes complicações, e autolimitada, porque ela vai ter aí uma duração de 1 a 2 semanas. Mas é uma doença extremamente contagiosa e que pode sim acometer crianças, geralmente entre a faixa etária de 6 meses até os 5 anos de idade. E o que ela causa? Por que afinal ela tem esse nome, mão, pé, boca? Justamente pela característica das lesões. Como que ocorre? Então, as lesões, elas acontecem mais características, né, na mão, no pé e na boca, tanto aqui fora da boquinha, como dentro, formando aftas, como se fosse aftas em toda a boca. E nos pezinhos nas mãos, elas fazem como se fossem umas bolinhas que são parecidas com aquela lesão de catapora. Tanto que uma outra doença que a gente chama de diagnóstico diferencial, que a gente fica em dúvida se é mão, pé, boca ou essa outra doença, seria a catapora. Então, para lembrar, muito fácil, ela é parecida com a catapora, mas não é, obviamente, o mesmo vírus e ela não é a mesma doença. Tá? E aí, então, o que acontece, gente? É uma doença muito comum, que acontece até os 5 anos de idade. O bebê, ele se apresenta com febre, pode dar febre alta, irritabilidade e essas vesículas dolorosas na mão, no pé e na boca. Ah, doutora Kelly, pode dar no resto do corpo? Pode, ela começa nesses lugares. E também ela pode ficar na região de nádegas, que é bem comum, tá? Além disso, a criança vai ficar com prostração, irritabilidade, o apetite vai cair muito, porque a criança vai ficar com essas lesões na boca, não vai conseguir comer. A criança pode ficar babando mais do que o normal, porque também não consegue nem engolir saliva. E essas bolinhas que surgem nas palmas das mãos e dos pés, que formam um líquido, e depois elas podem, como se fosse estourar e formar uma casquinha, tá? E aí o que causa? A gente já falou, esses tipos de vírus, né, como o Coxsackie, o ecovírus e outros. Normalmente não é uma doença grave, é uma doença autolimitada, como eu falei para você, geralmente vai ficar de 1 a 2 semanas aí. E que a gente vai precisar afastar da escola por ser extremamente contagiosa, deixar a criança de repouso, fazer com que ela consiga ingerir líquidos, pelo menos se ela não conseguir comer, mas também o que puder ela também precisaria comer. E raramente ela pode dar complicações, isso é raro, tá? Mas como meningite viral, por exemplo, tá? É uma doença bem contagiosa e ela passa, né, para as crianças através das secreções, então saliva, o contato com o próprio líquidozinho da bolha, a transmissão também pode ser fecal oral, ou seja, através das fezes, e a própria secreção ou saliva da criança. Ou seja, é muito contagioso, por isso que toda criançada pega, né? O tratamento, falei, é importante a gente evitar que a criança desidrate, então bastante líquido, repouso, afastar da escola. Se a criança mama peito, pode dar peito. Se tiver com febrinha também você vai medicar para febre, né? Lógico que sempre é indicado pelo médico, prescrito pelo médico. E uma coisa que as pessoas pouco falam é uma condição que essa doença dá que se chama onicomadese. Gente, o que é onicomadese? Onicomadese é quando você tem uma parada de crescimento, né, do leito ungueal, ou seja, a unha ela para de crescer por um período e isso faz com que as unhas das mãos e dos pés muitas vezes descolem. Elas podem ficar com aquela parte, né, mais descascando, mas a unha inclusive pode descolar.
E aí vai acontecer de cair todas as unhas das mãos e dos pés. Isso pode ser bem assustador, mas é uma incidência, né? Algo que pode acontecer nessa doença e que, felizmente, a unha volta a crescer depois. Só assusta bastante. E, bom, eu não sei quem que aí tá com o bebê caidinho desse jeito. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida ou alguma pergunta sobre essa doença, pode deixar aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar essa dica, se foi importante para você entender o que é essa doença. Pode colocar em compartilha aqui, clica aqui na setinha e manda para outras mães também, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!